sonhos parecem tornarem-se densa névoa, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento. Olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo, no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Se eu creio em ti, nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar, ó Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ao Deus, ao Deus, ao Deus, em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti. Nada me abalará, em ti confiarei. Ainda que a luz do sol vier se apagar, em ti tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Creio em ti. Você está ouvindo o programa Está Escrito com o pastor Joel Nintz. Participe dos cultos da Igreja Tabernáculo da Vida, Rua Castro Alves 124. Cultos às quartas, sábados e domingos das 19 às 21 horas. Ouvinte precioso, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com os ouvintes. Que Deus te dá saúde, que Deus te dá vitória em tudo, ouvinte precioso. E não deixa de telefonar para nós orar a teu favor. Favor do teu lar, do teu emprego, favor da sua família. Se é que tem alguém precisando de oração, para nós é um prazer orar por você.
E o número do nosso telefone aqui do rádio é 3541-1265. E o meu da minha casa, você quer telefonar em casa, e você precisa de oração, ou uma visita no seu lar, para levar um CD, isso é gratuitamente. Não tem preço nenhum no CD. A gente leva para você. E o número da minha casa é 3544-4078. 3544-4078. E a gente, se você precisa de uma visita, é um prazer muito grande, é uma honra visitar você e ir embora. Que a gente não costuma fazer aquelas visitas em horário impróprio, e às vezes se torna assim uma coisa até irritante a visita, mas simplesmente passando, orando, entregando para você CD de pregação, de hino. Isso aí, sem preço. O preço é você aceitar. Então, pode telefonar para mim. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para isso. Enquanto não é uma ajuda, aqui estamos. Mas quando a gente vê que não está ajudando mais, está atrapalhando, então a gente tem que se retirar. Tudo que ajuda é de Deus. Tudo que atrapalha é do inimigo. Deus, ele só ajuda. Deus não atrapalha ninguém. Como disse São Tiago, na sua carta ele fala, quando você está sendo tentado, não diga que eu estou sendo tentado por Deus. Diz São Tiago, Deus não tenta ninguém. Deus, ele salva, ele cura. A Bíblia é clara quando diz, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. A gente vê a maneira que Deus trabalha com o povo diluviano, povo do dilúvio, aquele que morreram afogados pela água no dia de Noé. 120 anos Noé pregou para aquele povo, avisando eles que ia chover e que Deus mandou ele fazer uma arca para a salvação. Então, quando o dilúvio veio, Deus tinha cansado de avisar aquele povo. É assim que Deus faz. Ele queimou Sodoma e Gomorra, queimou. Mas antes de queimar Sodoma e Gomorra, Abraão, com 318 servos nascidos em casa, libertou Sodoma e Gomorra dos 5 reis que passou ali, levando-os cativos. Libertou Ló, libertou a esposa, a filha de Ló. Voltaram para Sodoma, mas ele tinha sentido o gosto da vitória por Abraão. Abraão tinha libertado eles. Se eles quiseram continuar na vida, depois da experiência de ser levado cativo, e Abraão trazendo eles de volta, isso foi com eles. Mas que Deus mostrou seu poder de livramento, Deus mostrou. Deus não traz juízo sem antes advertir. Deus avisa, Deus orienta, Deus conselha, Deus ampara. O juízo é o último. Quando vem o juízo, que a pessoa sofre punição, Deus tem muita coisa boa para aquela pessoa, para aquele lar, para que por último venha o juízo. Mas não é também Deus que traz juízo. Deus queimou Sodoma e Gomorra, não. A Bíblia diz que o homem é que destrói o homem. Deus não é destruidor.
Deus não vai fazer o universo para ele destruir. Então mostra que ele fracassou na sua criação. Em Apocalipse está escrito que o homem é que destrói a terra. É o homem. Você fala, Deus está castigando o mundo com enchente. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Você já viu sair ódio do amor? Não, São Tiago falou assim, uma fonte que dá água doce não pode dar água amarga no mesmo tempo. Ou ela é de água amarga, ou ela é de água doce. E também Jesus disse que uma árvore não pode dar azeitona e dar espinho. Ou ela dá azeitona ou ela não dá nada. Ou aquele pé de laranja produz laranja, ou não produz nada. Você não vai esperar ele produzir veneno. Ele vai produzir o que está destinado a produzir. Agora pense bem em Deus. Deus castigando, Deus matando. Não. Deus não é uma fonte de água doce e amarga. Deus só é água doce. Deus só é água pura. Deus não tem mistura nele de treva com luz. Hoje Deus ama, amanhã Deus odeia. Não, Deus sempre é amor. Eternamente amor. Agora ele permite que o diabo pegue a gente. Isso já vem por permissão de Deus. Também o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ele só faz quando Deus permite. Agora, nós temos que entender que tem muitas coisas na nossa vida que acontecem para o nosso bem. Nós não vê assim, mas é assim. Por exemplo, tinha um homem que tocava violino e chegou e ele era contratado para fazer representações de música, porque ele era um músico. E quando chegou num concerto que todo mundo apresentava sua música, ele estava no camarim dele esperando a sua hora chegar de se apresentar. E na hora que era para ele sair do camarim para ser apresentado, o violino dele cai e quebra daquilo que puxa a corda ali, que regula a corda, quebra. Aí ele falou, mas justo agora, eu não tenho como mandar trazer outro nem arrumar. E estava chamando ele para apresentar. Aí ele falou assim, eu vou tocar com esse violino assim mesmo. A mais linda melodia saiu do violino, porque a peça que quebrou estava demais. É ela que não deixava sair um som bonito do violino. Então quando ele pensou, quebrou, e agora? Falou, mas eu vou tocar assim mesmo, não tem como arrumar outro. E foi aí que ele descobriu que aquela peça estava demais. Aí que consertou o violino. Tem coisa que quebra para consertar. Que nem aquele pastor que tinha um rebanho de ovelha. E ele dava para aquela ovelha pasto, água tranquilas, pasto verdejante. Mas no meio daquele rebanho de ovelha tinha uma que era uma ovelha esperta. Era uma ovelha que não deixava o pastor aproximar dela. E quando o pastor pegava as ovelhas, tirava o picão de um, tirava o carrapicho de outra, porque a ovelha, ouvinte preciosos, ela não limpa a si própria. A ovelha não. Ela não sabe se defender.
E quando ela se suja, suja fica. Ela não é que nem a pomba, que ela tem um líquido que limpa ela. A pomba com o bico vai tirando a sujeira dela. O cachorro lambe ele, o gato lambe ele para tirar a sujeira. Mas a ovelha não tem isso aí. Ela não defende a si própria. Precisa do pastor para limpar ela, para tirar o picão, carrapicho que ela pega, alguma mancha de sujeira. É o pastor que faz isso. E tinha uma que não deixava o pastor tirar o picão dela, o carrapicho dela. Estava suja, cheia de carrapicho. Mas não deixava o pastor nem aproximar dela. E um dia ela estava comendo, e o pastor chegou por trás com o seu cajado, bateu forte na perna dela e quebrou. E quando ela foi correr, não dava mais, porque a perna estava quebrada. Aí o pastor pegou ela no braço, matou a saudade, abraçou. Por quanto tempo queria abraçar você não deixava. Tirou os carrapichos dela, tirou o picão, lavou a lã dela, deixou ela bem branquinha, bonita. Mas um outro homem que viu, chegou nele e falou assim: mas o senhor é um homem mau, um pastor mau. Por quê? Porque o senhor quebrou a perna da sua ovelha. Ele falou assim: é a única maneira que eu tinha para ter ela no meu braço e para eu limpar ela. Tive que quebrar a perna dela. Às vezes Deus tem que quebrar a nossa perna para poder sentar à cabeceira da nossa cama. Às vezes Deus tem que deixar a gente perder alguma coisa para poder achar Ele. Porque as nossas vidas é uma vida de correria. Trabalha, casa para limpar, roupa para lavar, dobrar, passar, criança para preparar, para ir para a escola, marido chegando, tem que fazer a janta, e enquanto que o homem também sai cedo, volta à tarde, tem as suas coisas para fazer, e para Deus não tem tempo. Então, e Deus não pode, Deus quer nós no braço dele. Deus quer também que nós tenhamos tempo para Ele. Ele quer sentir a caloria nossa. Ele quer que nós sente a caloria dele. Ele quer limpar nós, tirar de nós os picão, os carrapichos da vida, tirar de nós os nervosos, as queixas, as revoltas que se acumulam na vida das pessoas. E o único que pode fazer uma limpeza em nós é o pastor do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele disse em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Então, ele é que limpa nós. Mas para limpar nós, para ter nós no braço dele, ele tem que às vezes quebrar a nossa perna. Ele tem às vezes de fazer nós perder alguma coisa para nós poder parar um pouco para ele. E é assim, ouvinte. Quebrou o violino e aí que o violino ficou bom. A gente tem que se quebrar. No caso daquela mulher que lavou o pé de Jesus com lágrimas, enxugou com o cabelo. Ela quebrou um vaso de perfume para poder perfumar Jesus. Se ela não quebrasse aquele vaso, o perfume não ungia Jesus. E aquele vaso que aquela mulher quebrou é eu, é você. Nós somos um vaso cheio de perfume, cheio de oração, cheio de louvor. Mas tem que quebrar para isso ser derramado. E derramado sobre Jesus. E a vez nós não quer se quebrar. Nós não quer ficar humilde.
Nós não quer ficar simples. Porque toda vez que você reclama, que você exige, que você é exigente, isso é fruto do orgulho. Porque simplicidade é ceder, simplicidade é ter paciência, é reconhecer a causa e reconhecer o momento. Você tem que reconhecer os momentos, você tem que reconhecer a causa. Por isso que Deus julga o motivo e o objetivo. Deus entende. Deixa eu falar um pouco, ouvinte precioso, sobre o irmão Brana estava no restaurante comendo, almoçando. Ele com o irmão sentado na mesa do restaurante. E o garçom vinha servi-lo. Mas o garçom estava estúpido, grosseiro. E se eles pediam, traz para nós uma água, o garçom carrancudo, com uma criadeza, ia buscar, chegava ali, batia na mesa e saía. Quando acabaram de comer, o irmão Brando enfiou a mão no bolso, além de pagar a comida, punhou uma nota bem alta, vamos dizer que no nosso caso aí, R$100, debaixo do prato. O irmão falou, o senhor não vai fazer isso, né, irmão Brando? Dá ainda uma gratificação para um carroção desse aí, um ignorante desse aí, um malcriado, o senhor ainda vai dar uma nota desse valor? Ele falou, sabe por que ele está malcriado? Ele falou, não, é que ele está com uma receita no bolso de remédio para comprar para a filha, e ele não tem dinheiro e a filha está ruim em casa. Ele está trabalhando aí, pensando na filha dele mal, e não tem dinheiro para comprar o remédio, por isso que ele está agressivo. Nós não sabemos por que a pessoa está agressiva, o que está passando com ela, o que está passando na mente dela, o que está passando no lar dela, o que está passando na vida dela, a decepção que ela teve, e ela se torna velha agressiva, mas nós não entendemos. Nós não entendemos o que está no lar acontecendo, o que às vezes toca o celular, alguém fala, olha aqui em casa está acontecendo isso, e aquela pessoa estava alegre, não está mais, você fala, estava alegre até agora, ela está triste, mas você não sabe o que está acontecendo, e ela também não tem obrigação de explicar a vida dela para ninguém, nem pode. Se a carga está difícil para ela, e passar a carga para outro, o outro também tem a dele. Cada um de nós tem a nossa cruz. E a cruz não é leve, a cruz é pesada. E Jesus disse, aquele que quer seguir a mim, toma a tua cruz e me segue. Todos nós tem cruz. Ninguém está sem cruz. E se nós jogar fora a cruz, vai fazer falta. Tinha umas pessoas andando numa estrada e cada um tinha uma cruz na costa. Cada um com a sua cruz. Fazendo o que Jesus mandou. Carrega a tua cruz. Mas tinha um que a cruz dele era mais grande do que a do outro. E os outros passavam apressados, iam embora. E ele não podia se apressar, porque a cruz era pesada. Ele começou a murmurar. Porque a cruz do outro é pequena, leve, e a minha é pesada. A minha é grande. Por que só a minha que é grande, a do outro não é? Eles vão embora caminhando, conversando com o outro, e até alegre. E eu aqui com a minha pesada, andando devagar, espero um pouco. Eu vou dar um jeito nisso. Passou, viu um serrote, falou, prestou um serrote, cortou mais ou menos 1 metro da cruz, falou, agora eu quero mostrar para eles que eu vou passar quem passou eu, vou ser mais rápido que ele. E pegou aquela cruz agora, que ele cortou um pedaço, ele foi embora aí.
ia caminhando com os outros, alegre, foi embora. Eu estou com cruz igual vocês. Aí tinha um rio para passar. Era um rio pequeno. Aí um rio de uns 2 metros de largura. E não tinha pinguela, não tinha ponte. A ponte era a cruz. E cada um pegou a sua cruz, ponhou a cabeceira dela no outro lado, o pé aqui para cá, e fez uma pinguela da cruz, passou. Pegou a cruz e foi embora. Aí chega ele. Ele ponhava a cruz dele na cabeceira, partava nos pés. Ponhava no pé, partava na cabeceira. Aí ele falou, é aquele metro que eu cortei. Tá, agora faz falta aqui, ó. E ninguém emprestava a cruz. Cada um falou, não, eu tenho a minha, você tem a sua. Como que a noiva disse para a Virginésia, quando ela pediu azeite, se eu der para você, farta para mim. Cada um tem o dele. Aí voltar para trás e pegar o pedaço que ele cerrou, não dava. E também se pegasse, ele não tinha como colar aquilo, como arrumar aquilo. E ele não pôde passar o rio. E você não vai poder passar o rio, porque aquele pedaço de cruz que você cortou, por achar que está pesado, vai fazer falta no passar o Jordão. Vai fazer falta. E todos nós temos que passar o Jordão. Todos nós temos um rio para passar. E a sua ponte é a própria cruz que você está carregando. Ela se torna a sua ponte para você entrar no céu. E se você joga fora a sua cruz, você não tem ponte. E lá tem um rio. E se você corta pedaço, ela também não se completa no rio. Falta. É a mesma coisa de cobertor curto. Se você cobre o pé, descobre a cabeça. Se você cobre a cabeça, descobre o pé. Assim é cobertor curto. E às vezes nós temos a nossa cruz e nós corta pedaço. O que é cortar pedaço da cruz? O que é cortar pedaço? Às vezes você fala, ir na igreja é uma cruz. Eu não vou, você está cortando um pedaço. Eu vou na igreja só de domingo, quarta-feira é muito pesado para mim. Você está cortando um pedaço. Então você examine, como disse Paulo a Timóteo, examina, homem, a ti mesmo. E nessa noite, ouvinte, nós vamos, em nome do Senhor do Exército, Senhor Jesus Cristo, apedrejar todos os demônios e enfermidades que existem. Vamos apedrejar, fazer eles perder as suas cabeças e nós voltar vitorioso para nossos lares, nossas camas, nossa vida diária, vitorioso. Em nome de Jesus, nós iremos contra esses Golias.